No Canadá, transtornos de ansiedade afetam mais de 13% da população. E os medos relacionados à morte, seja a nossa própria ou a de entes queridos, são comuns em todas as idades. Grandes eventos da vida, um diagnóstico ou a perda de alguém próximo muitas vezes trazem esses sentimentos à tona. Preocupações persistentes sobre a mortalidade podem causar noites sem sono, dificuldade de concentração e uma sensação de constante inquietação. Nos últimos anos, os índices de ansiedade e pensamentos sobre a própria mortalidade têm aumentado, especialmente após a pandemia. Muitos canadenses buscam paz, compreensão e esperança diante das questões mais difíceis da vida. Talvez você seja uma dessas pessoas. É importante saber que lidar com a ansiedade relacionada à morte não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, é um convite para conversas honestas, apoio compassivo e estratégias práticas para encontrar calma e significado. Se você está enfrentando essas questões, apoiando alguém no luto ou apenas buscando compreender melhor esse tema, lembre-se, a ajuda está disponível, a esperança é real e a paz é possível. Começa agora o Está Escrito. Bem-vindo, bem-vinda ao Está Escrito Canadá. Somos Rebeca e Douglas Pereira e é uma alegria tê-los conosco. Hoje continuamos a série Entre a Dor e a Esperança, enfrentando os dilemas da saúde mental, onde vamos falar sobre um tema que impacta muitas pessoas, a ansiedade em relação à morte. É verdade, Douglas, grandes eventos da vida ou a perda de alguém próximo pode intensificar medos e preocupações sobre mortalidade, causando muita ansiedade, insônia, inquietação, medo. Mas mesmo diante dessas dificuldades, há caminhos para a paz, a compreensão e esperança. Apoio, orientação, estratégias práticas podem fazer toda a diferença. É verdade, Rebeca. Sabe, como imigrantes, e provavelmente se você está assistindo este programa do Está Escrito aqui no Canadá, e você está entendendo o português, isso quer dizer que você ou veio do Brasil, ou de Portugal, ou de Angola, ou de Moçambique. Você é um imigrante. E o imigrante, ele fica com medo. Qual que é o medo? É daquela ligação de madrugada. É daquela mensagem no WhatsApp falando que alguém querido veio a morrer. Sabe, quando a gente recebe uma ligação, muitas vezes até os nossos parentes que esqueceram do fuso horário e a ligação chega num horário não costumeiro, a gente fica preocupado, não fica? Por que a gente fica preocupado? Porque a gente tem essa ansiedade, a ansiedade da morte de uma pessoa tão querida. E a realidade é que nós enfrentamos isso no dia a dia, mas também na nossa vida aqui. Principalmente quando a gente vai amadurecendo, ou melhor dizendo, envelhecendo. O que vai ser de agora? Bem, nós vamos assistir um vídeo que vai nos ajudar na nossa conversa sobre a ansiedade em relação à morte. O verão está acabando e logo é outono. A maioria das pessoas se aconchega em suéteres e fica admirando as folhas mudando de cor. De alguma forma, elas curtem as folhas morrendo. Eu não. Para mim, elas só me lembram que eu também vou morrer. Eu acordo toda manhã com uma sensação de pavor. O que será que vai acontecer hoje?
Eu digo para mim mesma que vai ficar tudo bem. Sigo meu dia normalmente, mas não consigo me livrar desse medo. É como se eu estivesse sempre esperando o pior acontecer. E se eu for atropelada? E se eu engasgar e não tiver ninguém por perto para me ajudar? Meus pensamentos ficam girando, girando. Eu vejo as pessoas aproveitando tanto enquanto eu estou presa com medo. Coisas simples, prazeres simples, eu não consigo focar neles. O medo parece a única coisa real e morrer a única certeza. Várias vezes por dia percebo que minhas mãos estão geladas e suadas. Meu coração dispara e eu sinto como se o ar estivesse congelando no meu peito. Mal consigo respirar. Obrigada por estar conosco aqui no Está Escrito Canadá. E nós acabamos de assistir um vídeo de uma mulher enfrentando o que a gente chama de ansiedade sobre a morte. Teve alguma coisa que te chamou a atenção no vídeo? Olha, teve sintomas de pensamento, Uhum. sintomas ali que a pessoa fica inquieta, né? E sintomas físicos, fisiológicos, né? Tá muito ligado ao assunto que nós trabalhamos de ansiedade, mas focado em algo específico, Exatamente. Uhum. que é a morte. Uhum. E é muito comum pessoas que sofrem de ansiedade terem ansiedade da morte. Pode ser um dos temas mais fortes para ela, seja a questão de possibilidade de morrer, possibilidade de alguém que ela ama morrer, a questão da morte e espiritualidade, que é uma coisa que eu quero muito conversar com você hoje. E esse assunto é tão importante porque a gente tem medo da morte no geral. Não é uma coisa que a gente fala, ah, eu quero morrer. Não. Mas de repente eu tô lidando com algo que deixa a minha vida extremamente bagunçada. Eu conheço pessoas que não querem nem passar debaixo de um túnel com o carro, porque elas podem morrer no coração delas. Às vezes é irracional. Tem gente que não viaja de avião por medo de morrer. Pessoas que não pegam no carro por medo de morrer. Porque o medo da morte é um medo que impacta muita gente. Pode ser a minha morte ou pode ser a morte de alguém que eu conheço. Você já teve medo, ansiedade em relação à morte? Olha, eu acho que eu vivenciei mais ansiedade com a morte depois que eu casei e tive filhos. Uhum. No sentido, tipo, e se minha esposa ficar viúva? E se os meus filhos ficarem órfãos de pai? Como que vai ser? Como que eles vão sobreviver? Essa fragilidade do ser humano, eu acho que faz parte da vida nos prepararmos para a morte. É por isso que eu faço um seguro de vida. É um seguro de saúde, aspectos para tentar prover para minha família, mas isso se torna doentio se eu não consigo pensar em outra coisa que não seja isso. Perfeito, é isso mesmo. E tem a outra questão, né? Se eu sei que está impactando minha qualidade de vida, meu sono, a forma que eu lido com a comida, né, meu trabalho, meus relacionamentos mais próximos, se está impactando minha qualidade de vida, alguma coisa está errada, né? Alguma coisa precisa de atenção. E eu percebo e conheço pessoas que a ansiedade da morte leva elas a fazer até coisas boas, mas provém de uma motivação equivocada. Então a pessoa, não, vou ter que comer bem para viver mais. Exercício para, sabe, começa a criar uma vida até de aspectos bons e saudáveis, mas com uma motivação que, quem sabe, não vai colaborar para aquela pessoa ver uma longevidade que ela busca. Porque ela pode ter a dieta mais saudável, atividade, mas se ela tá ansiosa, a saúde dela vai ser impactada. E você falou uma coisa muito importante, acho que é importante a gente fazer essa conexão aqui, né? Eu me alimentar bem, fazer atividade física para não morrer, eu tô tentando controlar algo.
Eu posso estar nessa crença que, se eu comer, e chances são que você vai, tá? Mas se eu comer X, se eu praticar X, se eu fizer Y, Z, eu não vou desenvolver câncer, eu não vou morrer, eu não vou ter um problema do coração. Mas a gente sabe, como o Douglas disse, que a vida é um sopro. Nós somos pessoas vulneráveis, né? A realidade é essa. Então sou eu nessa tentativa de controlar coisas que eu não tenho controle. E essa falta do controle está muito ligado com a ansiedade da morte, e todos os tipos de ansiedade. Às vezes a gente tem um desejo de controlar coisas que a gente não tem controle. E quanto mais você entende a sua realidade, mais você percebe que pouco controle você tem sobre muita coisa. É verdade. O que você indicaria um aspecto ou um elemento que eu começo a me preocupar tanto com a morte que eu estou caminhando para uma patologia ou algo que está indo além da normalidade? Para mim, o primeiro caminho nas minhas linhas terapêuticas é entender o significado da morte para essa pessoa. Né? Então, se a pessoa está com ansiedade da morte, o que a morte significa? Porque geralmente não é só a morte. Então, no seu caso, você estava descrevendo o seu medo de deixar sua família em necessidade. Né? Então, deixa eu preparar tudo para que, se eu vier a faltar, nada falte para eles. Então, a gente vê o seu papel ali como um provedor. Para outras pessoas é porque várias pessoas dependem delas e elas não podem morrer. A gente vê muito essa ansiedade da morte quando a gente tem o cuidador de uma criança com necessidades especiais. Porque o medo da morte está ligado a quem que vai cuidar dessa criança que tem autismo nível alto ou tem alguma necessidade física que eu que estou cuidando. Para outras pessoas é o medo de morrer e perder a salvação. Se eu morrer aqui, eu tô com essa vida desse jeito, eu vou perder o céu. Eu vejo muito disso. A pessoa não quer morrer porque, se ela não está em ordem com Deus, ela vai perder a salvação. Então, o primeiro passo é entender o que a morte significa para mim. Por que eu tenho tanto medo dela? E aí a gente começa a desmistificar. O ideal seria você viver o agora. Se eu não tenho controle sobre o futuro, eu só tenho o hoje. Como que eu posso viver hoje? Hoje eu posso dar o melhor cuidado para essa criança com necessidades especiais. Hoje eu posso ligar para o meu ente querido que está no Brasil. Hoje, então você deixa de focar porque você não controla e traz os seus pensamentos, as suas emoções para o que você realmente controla. A qualidade dos seus relacionamentos, a sua saúde hoje. Você falando, né? O melhor amigo do meu pai, ele vai falecer, ele acho que tinha 49 anos na época. Muito jovem. E se tinha alguém que comia bem, se exercitava bem, uma referência. E aquilo não preveu ou não limitou que ele desenvolvesse o câncer. Né? E agora a gente percebe o impacto disso na vida das pessoas. Mas trabalhando no assunto da ansiedade em si, que elementos práticos que eu posso fazer quando eu detecto, quem sabe em mim ou num ente querido, alguém que eu amo, que é muito próximo, que começa por essa obsessão, esta aguda ansiedade quanto à morte? Que aspectos eu devo trabalhar? Seriam os aspectos ligados a trabalhar com ansiedade. Tem vários caminhos para trabalhar a ansiedade. Tem a parte de trabalhar a questão sensorial. Dependendo da ansiedade, se a pessoa tem ataque de pânico, se ela tem os sintomas físicos, é como que eu vou acalmar o sistema nervoso dessa pessoa. Às vezes vai ser uma respiração, às vezes vai ser o que a gente chama de 5 sentidos, né? Uma das coisas que é muito prática para a pessoa que tem ansiedade é trabalhar os 5 sentidos, que vai tirar ela desse espaço aqui para trazer ela para o agora. Então eu vou observar coisas que eu posso ver, coisas que eu posso tocar, os cheiros ao meu redor, o meu paladar, o que eu estou ouvindo, né? Se eu elencar 2 coisas que eu estou fazendo, cada uma desses 5 sentidos agora, naturalmente meu cérebro vai parar de ficar obcecado com aquela ansiedade e eu vou me trazer para o presente. Eu vou trabalhar também as distorções. Quais são as crenças? Que eu posso morrer a qualquer momento. Você pode realmente morrer a qualquer momento? Né? É arriscado? Viver é arriscado? Mas a morte não é iminente. Então eu preciso acalmar esse pensamento. Se eu tô preocupado porque tem alguém no Brasil doente e eu tô obcecando porque eles podem morrer a qualquer momento, o que eu preciso fazer para estar conversando com essa pessoa? Será que eu deveria me despedir in advance, né? Tipo assim, ter uma conversa com essa pessoa, falar com ela o quanto eu me importo com ela,
dizer para ela que eu não vou conseguir estar com ela agora, mas eu me importo. Então vai de caso a caso, mas eu acho que é entender o que é a morte para a pessoa e trabalhar com sintomas de ansiedade de forma clássica que a gente trabalharia. Isso é feito no ambiente terapêutico, com terapia. Mas vamos supor que essa pessoa não está em terapia, quer saber coisas naturais. Eu diria, se acalme das formas que você acalmaria uma ansiedade, como a gente tratou no programa de ansiedade. Atividade física pode ajudar. Passar tempo ao ar livre pode ajudar. Ter um hobby. Tirar o foco da morte sendo útil na vida de alguém, fazendo um trabalho voluntário. E dar a dimensão da sua ansiedade. Porque às vezes, por você estar vivenciando uma ansiedade da morte tão avassaladora, que para você isso é muito real e vai acontecer a qualquer momento. Uma das coisas que a gente precisa entender é: nós não somos os nossos sentimentos e pensamentos. Eu não sou o que eu penso. Não é porque eu penso que eu vou morrer, que eu vou morrer. Não é porque eu tô com medo de morrer num voo que eu tô tendo premonição. Isso é ansiedade falando. Então, me educar sobre o que é ansiedade, como ela se manifesta na minha vida, pode me ajudar a prevenir. Então, ver o pensamento: eu vou morrer se eu andar de avião. Não, calma. Já conversei sobre isso com alguém. Eu posso usar coisas para me distrair no voo e eu sei que é seguro viajar de avião. E você vai se contando essa história que muda um pouquinho as distorções que você tem em relação àquele assunto. Mas tem uma parte que eu acho que é muito importante, que ajuda as pessoas a entender o que é realmente a morte. Porque uma das partes que a morte é tão avassaladora e desesperadora é porque a gente não sabe o que acontece quando a gente morre. Essa coisa do não saber é muito forte. E o cristianismo, a espiritualidade, tem uma resposta muito linda para essa inquietação. Aí a minha pergunta vai para você: o que você diria nesse chapéu de pastor para uma pessoa que está com ansiedade da morte? Antes de entrar usar o chapéu do pastor, eu queria, quem sabe, indicar alguns aspectos, identificar os gatilhos. Perfeito. O que leva a você a pensar sobre a morte? Tem algum aspecto? Perfeito. Algo que eu faço para lidar com a minha ansiedade? Um bom chá. De maracujá, por sinal. Maracujá. E escutar música. Perfeito. Né? Isso ele abaixa, isso me ajuda para eu lidar com a minha ansiedade de forma geral, né? E provavelmente também as preocupações com entes queridos e minha família. Mas você tocou num ponto importante, a espiritualidade. E a gente vê uma conexão muito forte entre a ansiedade e a espiritualidade. A verdade é que a minha espiritualidade, ela impacta a minha saúde emocional. A gente percebe que muitas vezes alguém que cresceu num lar perfeccionista. O que é um lar perfeccionista? Que nada é aceito senão a perfeição. E de certa maneira, essa pessoa entende a Deus dessa maneira. O que isso quer dizer? Que Deus só vai me aceitar se eu for perfeito. Se eu evitar e não fazer coisas erradas. E se eu fizer coisas erradas, eu preciso ser punido. Interessante, né? Martinho Lutero, que foi o grande reformador protestante, ele se chicoteava, sabe, quando ele cometia algo errado, porque ele queria alcançar a perfeição. Para alguém que vive nesse patamar, que busca algo que é impossível aos olhos humanos, ele vai lidar com a morte com uma grande ansiedade, porque na visão dele, se eu não sou perfeito, logo Deus não vai me aceitar, logo eu não vou ter a vida eterna. E isso é muito triste. E isso gera ansiedade em muitos. E é uma má compreensão de quem é Deus, né? Deus, Ele te ama. E não tem nada que você possa fazer para que Deus venha a amar você mais. E não tem nada que você possa fazer para deixar Deus de te amar. Romanos 8, 38 e 39 fala da certeza de Paulo que nada
pode nos separar do amor de Deus. Você não precisa alcançar o amor de Deus. Deus simplesmente te ama. Sabe qual é o primeiro pensamento quando Deus, ou a primeira reação que ocorre em Deus quando Ele pensa em você? Ele abre um sorriso, porque você é filho, você é filha dele. Ele te ama, Ele te quer. E entender esse Deus que me ama incondicionalmente, apesar das minhas falhas e defeitos, muda tudo. Muda tudo. E assim, uma coisa que eu acho que é muito importante quando a gente está tendo essa compreensão de que Deus quer salvar a gente, que eu não preciso temer a morte com medo de me perder. Eu também entendo que esse Deus é amor e está cuidando das pessoas que eu amo. E que se alguma coisa ruim vier acontecer, Ele está comigo. Pode mudar totalmente a nossa interpretação da ansiedade que a gente vive. Entender a Bíblia, entender a palavra de Deus, entender quem esse Deus pode ser uma das grandes questões de me ajudar no gatilho. A primeira vez que eu realmente tive medo de morrer, nem foi medo de morrer, foi medo da morte, foi quando a Olivia era bebezinha. E muito se lia sobre morte súbita de bebê, cobertorzinho, e eu tava fazendo de tudo para ela não ficar sufocada. Mas aí eu tava tão exausta que eu percebi que eu não podia estar no quartinho dela o tempo todo quando ela tava dormindo. Eu também precisava dormir. E o meu medo dela morrer era assustador. Para mim, ela podia morrer a qualquer momento se eu não estivesse ali presente. E eu sei que era um medo irracional, mas é o medo de uma mãe de primeira viagem. E eu lembro que ali eu cheguei no meu limite e eu falei, Deus, é o seguinte, ela é sua bebê mais do que ela é minha bebê. Então eu vou entregar ela pro Senhor. Se tiver que acontecer alguma coisa, eu confio que eu preciso dormir. O Senhor vai mandar um anjo, o Senhor vai mandar alguma solução. Mas eu tô entregando a vidinha dela pro Senhor e resolve. E eu sinto que não tem a ver com o tamanho da minha fé, aquela oração. Tem muito mais a ver com o tamanho do meu desespero. Mas naquele momento, eu pude vivenciar uma paz que é difícil de explicar. Porque eu realmente entreguei a vidinha dela e eu consegui dormir. E aí eu entendi que parte da ansiedade, ou meu processo com ansiedade, é entregar para quem resolve. Quando eu estava falando sobre não conseguir controlar coisas o tempo todo, é entender que Deus está no comando e confiar que Ele está no comando. Então, eu posso estar com medo de algumas coisas, mas se eu entender que Ele é amor, que Ele está para cuidar de mim, não para me punir se eu cair, não para que se eu cometer qualquer erro Ele está lá escrevendo e vai olhar e vai apontar. Não, Ele se importa, Ele sorri em relação a mim, Ele quer o meu bem. Isso pode trazer uma leveza na sua jornada com as ansiedades, especialmente em relação à morte, mas qualquer que seja a sua ansiedade. Porque você tem uma cosmovisão de que o nosso Deus, Ele é bom, Ele está cuidando. E mesmo que dê ruim, porque vai dar ruim, isso não é uma promessa de que nada ruim vai acontecer na sua vida, Ele está ali com você nessa jornada. E ter esta visão correta de Deus vai te ajudar a ter uma visão correta do que é a morte. Sabe, acho que um dos grandes medos das pessoas é que se elas não estiverem bem com Deus e elas morrerem, elas vão para o inferno. E a ideia popular é que o inferno é um local onde pessoas que não alcançaram um certo patamar, uma certa, sabe, qualidade de vida, santidade, o que seja, vão viver eternamente num tormento. É interessante que essa ideia de um tormento eterno, ele vai contrário ao Deus de amor. Veja, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não que pereça, não diz que sofra eternamente, que não morra, mas tenha o quê? A vida eterna. Inferno não é um local. Segundo a Bíblia, o inferno é um evento. É um momento onde tudo que não é bom deixa de existir. Fogo vem, consome. Não dura para sempre. O que dura para sempre é a vida eterna. O que é a morte? A morte é um sono. É um sono que aguarda ser acordado por Jesus.
E quando Jesus acordar as pessoas que dormiram, essas pessoas vão receber a vida eterna. E em Apocalipse capítulo 21, o verso 4 tem a grande promessa. E essa é uma das promessas mais belas da Bíblia. Depois da volta de Cristo, depois deste momento onde ele vai aniquilar a morte uma vez por todas, ele enxugará dos olhos toda lágrima. E não haverá mais o quê? Morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque todas essas coisas passaram para sempre. Então, a Bíblia, ela não aponta a morte como um ponto final. O que é um ponto final? A vida eterna. A morte é um descanso, é uma pausa. É o vagão que para na estação, mas o trem não fica lá para sempre. Continua, e continua onde? Para a salvação eterna. Entender quem Deus é vai me levar a uma visão correta do que é a morte e que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então você pode descansar, não precisa ter ansiedade. Que antídoto maravilhoso para a nossa ansiedade sobre a morte. Entender quem é Deus, entender o real significado da morte, entender que é uma pausa, que não é para sempre e que o melhor ainda está por vir. Então é só a gente aguardar, por isso que isso está chegando, né? Se você ou alguém que conhece está lidando com essas questões, procure ajuda, o apoio está disponível. Vamos continuar avançando juntos em direção à esperança e à cura? Muito obrigado por estar conosco e por caminhar conosco nessa reflexão sobre a ansiedade e a morte. E essa jornada não termina aqui. Hoje nós finalizamos a série Entre a Dor e a Esperança, enfrentando os dilemas de saúde mental, mas teremos outros programas sobre diversos assuntos. Esperamos que você continue conosco. Antes de ir, queremos deixar um presente com você. E o presente é esta revista Paz na Tempestade. Solicite sua revista gratuitamente ainda hoje, pelo telefone, pelo e-mail ou pelo endereço que aparece para você. E você também pode ir além. Você pode ser um patrocinador de esperança para o Está Escrito Canadá. Com sua doação, você nos ajuda a levar conhecimento, conforto e fé a milhares de pessoas. Entre em contato pelo e-mail, telefone e faça parte dessa missão. Até a próxima. Cuide-se e lembre-se, está escrito: uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus.